Muito bem, já estamos de volta, são 8h09. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo com Folha no Ar, primeira edição, hoje, 10 de abril, sexta-feira santa cristã. Não é só católica, é cristã, para quem acredita e segue o cristianismo. O oferecimento deste programa é de Laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Você pode acompanhar ao vivo a nossa programação pelos streamings de vídeo e áudio na nossa página folhafm98.com.br, que aliás é em full time ali, e também no Facebook e YouTube, agora ao vivo. São 8h09. Na pauta de hoje, o assunto é possibilidade de suspender as dívidas, a relação de trabalhadores durante a pandemia com os seus empregadores, naturalmente, e os convidados, os advogados Alex Ribeiro Cabral e Dr. Velbert Medeiros de Paula, na bancada conosco o jornalista Arnaldo Neto. Vamos lá, vamos com o doutor Alex agora, para fazer uma pergunta com relação à resposta dele anterior, que é sobre essa questão de possibilidade de suspensão de dívidas. O cliente dessa instituição bancária, dessa operadora de cartão de crédito, que não esteja em condições de pagar uma fatura, né, uma parcela de empréstimo, o que ele tem que se resguardar agora para tentar judicializar isso, enquanto não tem aí uma decisão ainda no campo político, no campo legislativo, que o resguarde de ficar com esse pagamento suspenso? Então, como eu estava falando anteriormente, né, uma situação, né, de excepcionalidade, uma situação imprevisível que traz um fator extraordinário ali para aquele contrato e até chega a impedir realmente, né, o indivíduo de efetuar o pagamento regular de suas dívidas, né, como você falou anteriormente, mais afetados, autônomos, empresários, pequenos microempresários, enfim. Então, nessa situação específica, a pessoa, né, é importante também registrar que os contratos, existe uma cláusula geral em todo o contrato, uma cláusula de boa-fé. Então, como eu também ressaltei no bloco anterior, existe a questão assim, quem vai se socorrer dessa medida, na minha opinião, é aquele que realmente demonstrar a impossibilidade de pagamento desses valores no decorrer da pandemia, justamente de possibilidade decorrente, né, de dificuldades econômicas geradas pela crise de pandemia. Nessa situação, ele deve trazer consigo, inclusive, testemunhas, que, se for um autônomo, por exemplo, ele vai ter testemunhas que vão dizer que, olha, ele trabalha com essa área específica, e aí então vão poder depor em juízo, dizendo que ele não teve condições de manter a sua clientela durante essa crise de pandemia. Por outro lado, ele também vai poder demonstrar os seus ganhos anteriores, nos meses anteriores, né, e vai demonstrar também os seus ganhos ou a ausência deles, né, durante a crise, a partir do início dessa pandemia. Ou seja, seria a questão de prova documental e prova testemunhal que ele deve se resguardar no sentido de poder ajuizar ali a ação futuramente. Então, assim, está tudo muito no início ainda, né? Então, a gente percebe que até esses projetos de lei, caso não venham a ser aprovados, e até as disposições do Código Civil, que eu já citei também no bloco anterior, relacionadas à teoria da imprevisão, elas vão ser interpretadas de forma mais detalhada e de forma especial pelos tribunais, né? Hoje a jurisprudência tem muita força no direito brasileiro, houve um tempo em que a jurisprudência não tinha toda essa prevalência que ela tem hoje. Então, assim, no decorrer, né, dos próximos meses, inclusive dos próximos anos, vão ser firmadas teses jurisprudenciais sobre todos esses assuntos que a gente está levantando aqui. Mas o importante realmente é a demonstração, é a prova
da impossibilidade de arcar com esses pagamentos decorrentes, em decorrência dessa crise de pandemia. Outro fator, inclusive, aliás, um assunto que também circunda esse assunto que você tocou, relacionado à suspensão de juros de cartão de crédito e de cheque especial e demais operações bancárias, é a questão existe um outro projeto de lei que está sendo votado no Congresso, foi aprovado ontem na Câmara e vai ser encaminhado ao Senado, é o projeto de lei 675 de 2020, que vai suspender a princípio, durante 90 dias, os novos registros de inadimplentes perante SPC, perante Serasa, perante demais órgãos de restrição de crédito. Então, esse projeto está tramitando de forma mais rápida. A tendência é que, a partir do dia 20 de março, os inadimplementos, ocorridos a partir do dia 20 de março, que foi o momento em que o governo federal decretou o estado de calamidade pública. A partir daquele momento, os inadimplementos não vão poder, durante 90 dias, gerar a negativação do consumidor ou do empresário, entendeu? Então, é um projeto que está tramitando até de forma um pouco mais rápida. Doutor Alex, a gente está falando muito de transações, digamos assim, que sejam maiores, que são transações de crédito, né, e com instituições bancárias. Mas nossos ouvintes também, e aqui no interior, tem muito ainda o hábito de crediário, seja lojas de grandes redes, seja o crediário com aquela loja de bairro, aquela loja da comunidade mesmo. Essas regras se aplicam nesse caso também, seja nas grandes redes, seja nas lojinhas no comércio menor, dentro de bairro. Se demandar a questão judicial, vale essa teoria também? A teoria da imprevisão vale para todo tipo de contrato, tá? Os projetos de lei específicos, o 836 e o 995 de 2020, eles tratam especificamente de juros de cartão de crédito e juros e demais taxas decorrentes de empréstimos bancários. Eles são específicos, mas as disposições do Código Civil relacionadas a essa teoria da imprevisão que a gente citou, elas se aplicam a todos os tipos de contrato. Ok. Doutor Velbert, né? Sim. Pois não. Doutor Velbert, a gente falou no bloco anterior com relação a essas questões trabalhistas formais, né? Que você tem aí um empregado pela CLT, esses acordos entre o trabalhador e o funcionário, alguns acordos com esse resguardo aí com o benefício do governo federal. Agora, com relação a autônomos e microempreendedores, o senhor sabe como que eles estão resguardados por essas medidas provisórias, por esses auxílios emergenciais neste momento, e como que eles acionam esse pedido de auxílio? Então, basicamente, a relação do autônomo e do microempreendedor, ele não está dentro das hipóteses da MP 927 e da MP 936. A MP 927 e 936 são medidas provisórias que foram editadas para regulamentar situações de contrato de trabalho, né? São aplicadas ao trabalhador temporário, aos empregados rurais, empregados urbanos, aos empregados domésticos, inclusive alcançando os aprendizes, tá? Essa relação do autônomo e do microempreendedor, em tese não são aplicadas as determinações dessas MPs. O que a gente tem visto atualmente eles fazendo jus ao benefício emergencial, mas aquele benefício de R$600 que a mídia tem tanto veiculado. Não tem nada a ver com essa suspensão do contrato ou com essa redução que a MP 936 assegura. Até tem uma figura muito recente no direito do trabalho, que é o contrato de trabalhador intermitente, né? Eles fazem jus à percepção de R$600, um benefício fixo, menor do que um benefício pago a um trabalhador com contrato suspenso, né? A gente chegou a falar no bloco anterior que o trabalhador ele vai ter como salário básico, dentro desse período de suspensão, R$1.045. O intermitente teria direito a esse valor de R$600. O microempreendedor e o autônomo estaria mais ou menos comparado à situação de um intermitente. Ele vai ter direito, se ele preencher os requisitos legais,
a um auxílio emergencial, não tem a ver com essa MP 936, já asseguro que essa MP 936 é para contrato de trabalho. Em situação de autônomo e microempreendedores teriam direito a esse benefício. Como que ele faz para operacionalizar isso? Existe um cadastro, né, que é feito, alguns trabalhadores já têm uma inscrição junto ao governo, chamado Cadastro Único, já tem todos os dados dele lá, e é só ele entrar no sistema, informar esse cadastro e fazer a solicitação do benefício. Lá ele pode formar a conta dele, se ele tiver a conta na Caixa, no Banco do Brasil, tem o pagamento preferencial, inclusive as primeiras cotas já começaram a ser pagas ontem. Se ele não tiver algum outro banco que não seja público, vai começar a partir do dia 14, tá? Mas o valor é fixo, a princípio de R$600, vai pagar uma parcela no início de abril, a outra parcela já mais para o final de abril e a terceira parcela no final de maio. Além dessa questão da comprovação da situação dele de ser microempreendedor ou de ter algum vínculo formal, ele também não tem toda uma questão de renda. Me parece que na família tem que ter um mínimo de renda de R$ 522,50, ou seja, por cada membro da família você não pode receber mais do que R$ 522,50. Existem alguns requisitos pontuados, até no site é bem autoexplicativo, para ele poder fazer jus a esse benefício emergencial, mas a princípio, como eu estou destacando, ele não está contemplado pelas MPs que protegem o contrato de trabalho, somente esse auxílio emergencial de R$600 que o governo está concedendo para essas pessoas que trabalham de forma autônoma, microempreendedores, mães, chefes de família e tudo mais. Beleza. Cláudio, você tem a pergunta também com relação à questão de mensalidades, não é isso? Sim, são várias dúvidas, né, que vão chegando e as próprias que a gente tem, e o que a gente colocava antes é com relação à mensalidade. Parece que a Assembleia Legislativa também está estudando aí, ontem parece que teve uma reunião, estou falando da questão de parece porque eu não li a matéria, só vi a chamada, e da Alerj, e a possibilidade de diminuir essa mensalidade no período que não teve aula nas redes particulares, tanto do ensino médio, né, básico, quanto o avançado. Agora, a pergunta é, como receber dos pais e receber dos alunos, né, num período que não teve aula, um serviço que não foi prestado, como é que seria isso? A questão ali primeiro tem um ponto a ser ressaltado, né, desse projeto que está tramitando na Alerj, que já vem sofrendo crítica do ponto de vista da constitucionalidade, porque, em tese, o que ocorre? Essa questão contratual, ela é uma questão de natureza civil, decorrente do direito civil. E o direito civil, ele é regulado pela União. Ele é regulamentado pela União por meio de projetos de lei que tramitem no Congresso Nacional. Então, essas situações relacionadas a um projeto de lei no âmbito estadual, tentando regular uma relação de direito civil, que é um contrato de prestação de serviços, o contrato feito entre pais de alunos e a escola é um contrato de prestação de serviços que tem previsão no Código Civil e demais, em diversos dispositivos do próprio Código Civil. O que ocorre é que, se houver algum tipo de alteração nessa relação, na minha opinião, deveria partir do Congresso Nacional, assim como estão partindo todos esses projetos. Mas, enfim, isso também vai ser uma discussão, como eu já falei, se o projeto for aprovado, vai gerar uma ação direta de inconstitucionalidade, que os sindicatos, que associações de escolas vão ingressar perante o STF, enfim. Mas o que eles estão votando lá? Foi feita realmente uma audiência pública e eles chegaram à conclusão, por esse projeto de lei, de aprimorá-lo no sentido de não efetuar qualquer tipo de desconto nas mensalidades de escolas que tenham até 100 alunos, consideradas escolas pequenas. Então, não se aplicaria qualquer tipo de desconto para essas mensalidades, sob pena de causar um grave prejuízo àquela instituição, que poderia até depois de fechar suas portas. E aí, em relação às escolas que tenham entre 100 e 200 alunos, seriam descontos de 10% da mensalidade. Depois, gradativamente, as escolas
mais de 200 até 500, um desconto de 20%, e as escolas com mais de 500 alunos, um desconto de 30%. Essa questão, ela, como eu falei na minha primeira intervenção, né, essa crise está gerando perdas, né, para todos os setores, né? Cada setor da economia vai ter que fazer um sacrifício. A preocupação é assim, eu vejo muitas instituições oferecendo, né, serviços online para tentar manter essa contraprestação, né, para manter essa prestação de serviços, né? Obviamente não se dá da mesma forma do que foi contratado, né, que foi contratado uma prestação de serviços educacionais na forma presencial, mas realmente há de se levar em consideração essa excepcionalidade que estamos vivendo, e aí eu acho razoável que se admita essa prestação de serviços pela forma possível de ser feita no momento, não existe outro, né, que não seja virtual. E o que eu vejo nessa proposta? Uma tentativa de manter essas instituições minimamente saudáveis do ponto de vista financeiro. Obviamente que especificamente um pai de aluno ou outro, como eu disse no bloco anterior, que tiver uma situação realmente afetada de forma grave por essa crise de pandemia, vai poder repactuar, com base no Código Civil, esses contratos, né, porque se aplica a todos os contratos, essa teoria da imprevisão. Mas, enfim, é um ponto também que deve ser ressaltado, que essa situação, assim, realmente afeta todos os lados, porque se deixa de pagar a mensalidade, a escola não vai ter dinheiro para pagar o professor. O professor tem suas contas para pagar, e aí o professor não vai conseguir pagar suas despesas de casa. Ou seja, é uma bola de neve que vai ocorrendo. Então, estou entendendo que esse projeto de lei, não obstante essas discussões do ponto de vista constitucional, ele está tentando criar ali uma solução intermediária para permitir, né, a continuidade dessas empresas que trabalham, né, no âmbito da educação, mas também minorar um pouco a conta do consumidor, realmente dos pais de alunos que não estão tendo os serviços para os quais foram contratados, tendo em vista essa situação de excepcionalidade. Uma última coisa que eu gostaria de ressaltar é que o nosso Código de Processo Civil, né, o último agora de 2015, ele tem algumas diretrizes, dentre as quais a utilização da conciliação e da mediação como forma de solução dos conflitos. Eu acho, inclusive, que nesse momento, tendo em vista a pandemia do coronavírus, é um momento que virá muito a calhar essa forma de solução dos conflitos, mais do que ganhar uma ação, mais do que tentar sobrepor o seu direito ao da outra parte. Mais importante do que isso é utilizar esses mecanismos de conciliação e mediação que estão na legislação para tentar realmente chegar a um consenso. E dificilmente alguém vai conseguir sair, né, ileso dessa situação que a gente está vivendo. Então, se a gente puder compartilhar as perdas, eu acho que é a solução, né, mais razoável do ponto de vista jurídico e até econômico. Os conglomerados de educação, eu lendo aqui o teor da matéria, ontem nessa audiência pública que o senhor citou na Alerj, disseram que também não é possível tirar mais 30%, haja vista aí a inadimplência, que é muito grande. Eu acho, também tem isso. E aí é aquela história que o senhor falou, analisando e colocando até para que todos participem aí, é uma questão. É importante que o aluno tenha o seu direito preservado, mas também que a instituição esteja funcionando. Se ela estiver quebrada, falida, não adianta ele com direito, né? E por outro lado, acho que o pior de tudo é a incerteza. Nós não sabemos se em junho, ou se em maio, ou final de abril, vai acabar a quarentena. Não tem uma certeza, nenhum especialista afirma hoje que é tal dia. Então é mais um agravante no meio de toda essa crise aí, principalmente essa questão da educação, né? E tem também a outra que o Arnaldo colocou, que são as viagens. E aí eu pego
uma carona lá na pauta dele, posso colocar aqui também a questão dessas viagens. Quem contratou os pacotes, quem comprou, pagou, tem direito à restituição, não tem? Também tem uma série de particularidades. Em cada caso é um caso, né? Ou não? Sim, não obstante uma última medida provisória editada pelo governo, tentando fazer com que os valores pagos a título desses pacotes de viagem não pudessem ser ressarcidos da forma devida em prol do consumidor, né, tendo que ficar de crédito para o consumidor utilizar numa data futura, né, essa também aí vejo uma medida provisória também tratando de uma questão de natureza de direito civil que, na minha opinião, deveria estar sendo regulada a partir de uma lei ordinária. Inclusive, existe um projeto no Senado, o projeto 1179 de 2020, que ele está tratando de um regime jurídico transitório e emergencial, que é um regime jurídico específico para esse momento de pandemia, né, relativizando uma série de direitos e uma série de deveres. Creio eu que essa situação poderia estar sendo objeto, essa questão poderia estar sendo objeto de projeto de lei do Congresso Nacional para regular, né, assim como está ocorrendo uma proposta no sentido das mensalidades escolares, para regular uma medida excepcional em relação a esses pacotes de viagem, no sentido de ser retido um pequeno valor, mas que o consumidor tenha o direito de receber o seu dinheiro de volta. Porque a partir do momento que a pessoa fez um planejamento, às vezes fez um planejamento já para as férias do meio do ano, e agora as férias no meio do ano praticamente ninguém vai ter, ou ainda que vamos dizer, como o Cláudio disse, acabou essa crise, um milagre, ocorre em julho e volta tudo ao normal. Quem vai viajar ainda assim? O receio vai ser muito grande. Então, penso eu que, mais uma vez, essa questão de pacote de viagem deva ser regulado por lei ordinária, por um projeto de lei que venha tratar com mais cuidado desse ponto, trazendo uma situação de relativização ali do cumprimento desse contrato, no sentido de rescisão desse contrato, melhor dizendo, para permitir que o consumidor tenha de volta o seu valor, mas que também a empresa não seja extremamente penalizada, porque também, ou seja, os dois lados sofreram prejuízo decorrente dessa pandemia, né? A empresa que já contava com dinheiro, como certo, porque o pacote já estava vendido, e o consumidor do outro lado que já contava, já tinha às vezes despendido o valor todo da viagem, estava contando que iria ter aquele momento de lazer em determinado período do ano. Então, ou seja, aí volta também a questão do Código de Processo Civil na situação da conciliação, da mediação. Creio que vai ser algo muito utilizado nesse período de pandemia e pós-pandemia no âmbito jurídico. Perfeito. Arnaldo? Eu que te pergunto, 8h32, 8h32. Bom, intervalo rápido para poder a gente seguir com o último bloco, então. Fazemos. Então tá certo. Da volta a gente começa com o doutor... Quem que foi o primeiro agora? Foi Velbert. Agora é Velbert. A vez de Velbert voltar agora aí Velbert. Com... mas eu tenho aqui a dúvida trabalhista, Velbert, que é com relação ao pior cenário. A gente está falando que o cenário econômico é ruim e as pequenas empresas vão sofrer muito com isso. Algumas delas, tomara não que aqui em Campos dê tempo de recuperar, né, mas no país inteiro, no macro, muitas empresas vão quebrar, né, sobretudo as pequenas, não há dúvida disso. Como que fica a relação trabalhista para a dispensa dos trabalhadores dessas empresas que quebrarem? O que eles podem ter de prejuízos no âmbito trabalhista, de indenizações trabalhistas, caso a empresa venha quebrar nesse momento e tenha que dispensá-lo? Mas fica aí para o próximo bloco. Perfeito. Ok, doutor. São 8h33. Você ouve a Folha FM. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje com Arnaldo Neto, o jornalista na bancada. Eu sou o Cláudio Nogueira e os convidados, advogados Alex Ribeiro Cabral e o Velbert Medeiros de Paula,
também advogado, falando sobre a pauta, a possibilidade de suspender as dívidas, a relação trabalhista nesse período de pandemia, enfim, a sua pergunta, a sua dúvida também pode ser esclarecida com a sua participação através da nossa live aí no Face. Entra lá, manda a sua pergunta, né? Daqui a pouco a gente passa para os advogados, até as perguntas do grupo também, né? De WhatsApp, que aí já tem lá as definições, para daqui a pouco a gente passar para os advogados, e são coisas, né, sempre pertinentes aí e que faz essa pauta ser, né, extensa. São 8h34 em Campos, o Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Prefeitura de Campos está junto com você no combate